Então, muito boa tarde, boa noite a todos. Que Jesus esteja em nossos corações, porque Ele está sempre connosco. Que o possamos encontrar aqui e agora. Poderão perguntar, hoje, dia 29 de junho, vamos falar de domingo de Páscoa? Como vamos ver mais adiante, poderemos perceber que é tão oportuno falar de Páscoa como de Natal todos os dias da nossa vida. Vamos então dar início a mais uma obra, um livro de Jesus para os que sofrem, de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares era Sebastião Clóvis Tavares, é o seu nome, é mais conhecido por Clóvis Tavares. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1915, em Campos de Goytacazes, e desencarnou a 13 de abril de 1984. Ele foi um escritor e orador espírita brasileiro. Foi professor de História e de Direito Internacional. Clóvis foi noivo de uma jovem, Nina Aroeira, que conheceram no liceu, tendo esta desencarnado por tifo em março de 1935. Ele, inconformado com a sua dor, sofreu bastante e foi informado por amigos que o espírito de Nina se havia comunicado, vindo desse modo entrar em contacto com a doutrina espírita, para tentar perceber as mensagens inicialmente através da mãe dela e posteriormente pelo médium Francisco Cândido Xavier, não lhe deixaram dúvidas acerca da sobrevivência da alma. Então, ele começou a frequentar, a divulgar a doutrina dos espíritos. Ele escreveu A Sementeira Cristã, em 3 volumes, 5 livros para crianças, a vida de João Batista, as histórias que Jesus contou, a vida de Allan Kardec, os 10 mandamentos para as crianças também, e o meu livrinho de orações. Ainda 30 anos com Chico Xavier, de quem se tornou muito amigo e companheiro. Ele deixou inédito para posterior publicação este livro de Jesus para os que sofrem. E logo no início, Clóvis começa por apresentar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Pedimos a todos agora que possamos também, tal como Clóvis, meditar nesta passagem tão belíssima da vida de Jesus, em que cada passagem traz imensos ensinamentos para a nossa vida. Então, que possamos estar atentos e despertos para essas mensagens. Vamos então meditar neste tema, Domingo de Páscoa. Imagino-te, Senhor, em minhas pobres meditações, a percorrer, pequenino ainda, divina criança, os relevados e as colinas de Nazaré, empunhando uma ferramenta na carpintaria modesta, depois socorrendo os que sofrem, ou semeando 2 parábolas na verde Galileia, pacificando corações na terra dos samaritanos, ou abençoando as criancinhas nas praias de Genezaré, ou ainda às margens do Jordão, legando inesquecível exemplo de humildade junto ao valoroso
precursores. São imagens que dispensam quaisquer comentários, não é verdade? Então, continua Clóvis dizendo, meditando, teus pés cansados sangraram na descida do monte da quarentena e se cobriram de poeira nas estradas da Judeia. Entendo-te, a energia ante os vendilhões do templo e sinto-te a ternura nas bodas de Caná e no adeus da ceia. Tento imaginar teu carinho de filho no lar Galileu, junto aos trabalhos da Mãe Santíssima ou nas fadigas da carpintaria. Resplende teu saber no diálogo com Nicodemos e tua imensurável bondade na conversação com a singela samaritana. É doce recordar-te, mestre incomparável, a instruir os 12 nos sermões de Cafarnaum. Mas é ofuscante imaginar-te na glória do Tabor. Procuro mais e mais. E é tão difícil, Senhor, ouvir-te no Sermão da Montanha. Comove ver-te acolhendo o desprezado Zaqueu e a sofredora Maria de Magdala, ou sustentando Simão Pedro, a quem deste as chaves do reino. És sempre a figura excelsa da história, o amigo incondicional dos caídos e angustiados, o coração compassivo no maior apoio na vida. 2000 anos passaram, meu Rabi, nos turbilhões da evolução humana. A crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, as flagelações do pretório, o carrascal do Calvário, a indiferença dos orgulhosos e a incompreensão dos mais amados já não te atingem, Senhor. Voltaste à alegria do teu reino naquele luminoso domingo de ressurreição e te tornaste nossa Páscoa, nossa passagem para a casa do nosso Pai. Não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império, flamejante de amor e de paz, mas sei que caminhas conosco todos os dias até à consumação dos tempos. Sabemos, todos nós, que assim é, que estás ao nosso lado, qual divino amigo, inseparável companheiro da grande viagem. Das profundezas de nosso exílio terreno, neste domingo de Páscoa, em que testemunhaste para todos os séculos a certeza da imortalidade, permito-nos a todos repetir-te com ternura e com fé as palavras dos teus 2 discípulos de Emaús: já anoitece, já é tarde, fica conosco, Senhor. E uma breve explicação agora sobre o significado da Páscoa na visão espírita. Páscoa é uma palavra hebraica que significa libertação. Esta festa surgiu para comemorar a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito através de Moisés. Assumida pelos cristãos católicos, a Páscoa cristã é para eles a lembrança de que Deus liberta seu povo dos pecados, seus erros, através de Jesus Cristo, novo Cordeiro Pascal. A comemoração acontece na época em que se lembra a crucificação de Jesus, como sabemos. Começa, infelizmente, após o término do Carnaval, onde muitos já transgrediram os seus ensinamentos, e termina no domingo, em que ele ressurgiu dos mortos, entre aspas, para mostrar que ele continua vivo
e aguardando que o sigamos. Em João, capítulo 1, versículos 29, ele diz: Cristo é a nossa Páscoa, libertação, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João usou o termo cordeiro porque usava-se na época de Moisés sacrificar um cordeiro para agradar a Deus, eram esses tempos. Portanto, dá-se a ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados, mas para nos libertarmos dos pecados, ou seja, dos nossos erros, das nossas falhas morais, devemos estar dispostos a contribuir utilizando os ensinamentos de Cristo como nosso guia. Porque Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. E foi esta caminhada que nós fizemos, nesta meditação que acompanhámos Clóvis Tavares, que toda essa caminhada é cheia de ensinamentos para a nossa caminhada também. Esta palavra salvação, segundo Emmanuel, vale por reparação, restauração, refazimento. Portanto, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação de compromisso, é a regularização de débitos. Como diz a bandeira do Espiritismo, que já todos nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Então, fora da prática do amor, da caridade, de uns para os outros, não estaremos salvos, livres das complicações criadas por nós mesmos, através das brigas, da violência, da exploração, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. Portanto, aproveitemos para rever os pedidos de Cristo para renovarmos as nossas atitudes. Como disse Celso Martins no livro Em Busca do Homem Novo, baseando-se nas palavras de Paulo de Tarso, em Efésios, versículos 22 e 23, que surja o homem novo a partir do homem velho, que do homem velho coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, ou seja, coberto de ignorância e inobservância com relação às leis morais, possa surgir, para a ventura de todos nós, o homem novo, gerado sobre o influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo, o grande esquecido por todos nós, por muitos de nós, que se agitam na sociedade tecnológica, na atual civilização dita e a vida como cristã. Que este homem novo seja um soldado da paz neste mundo de guerras, um lavrador do bem neste planeta de indiferença e insensibilidade, um paladino da justiça neste orbe de injustiças sociais e de tiranias económicas, políticas e ou militares. Um defensor da verdade num plano onde imperam a mentira e o preconceito tantas vezes, em conluios sinistros como as superstições, as crendices e o fanatismo irracional. Que este homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus, benevolência com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Por isso, nós espíritas podemos dizer que vivenciamos a Páscoa todos os dias. Disse nós espíritas. Nós tentamos ser espíritas, porque ser espírita dá muito trabalho, mas estamos no caminho. Então a busca desta libertação e a renovação é diário, e não somente no dia e mês pré-determinado. Queremos livrar-nos deste homem velho, mas respeitamos a cultura e os costumes dos povos em geral, que ainda necessitam de rituais. E nós sabemos que ainda dá maior importância ao coelhinho da Páscoa, ao chocolate, ao bacalhau, do que renovar-se. O que acha desrespeito comer carne vermelha no dia em que Cristo é lembrado na cruz, sem se dar conta que o desrespeito está em esquecer-se dele nos outros 364 dias do ano, quando odiamos, não perdoamos,
lesamos o corpo físico com bebidas alcoólicas, com os cigarros, com a comida em excesso, sexo desregrado, enganamos o próximo, maltratamos os animais, a natureza, muitos praticam o aborto, enfim. Aliás, fazemos na Páscoa o que fazemos no Natal. 2 datas para reflexão e início de renovação nas atitudes, mas que confundimos infelizmente com presentes, festas, comidas, etc. Então, é oportuno, sem dúvida alguma, falarmos da Páscoa em qualquer dia do ano ou do Natal. Muitas vezes ouvimos dizer Natal é quando o homem quiser e a Páscoa também. Então, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. E nós somos, sem dúvida alguma, essas crianças pequeninas que necessitamos muito do apoio de Jesus e da espiritualidade amiga, que neste momento já se encontra junto de nós